tudo sobre tecnologia feito de pessoas para pessoas. Olá, eu sou a Mônica Vanderlei e você está ouvindo o PeopleCast, o podcast da Plusoft. Nesse episódio, vamos sair um pouco dos temas de negócios e tendências para falar sobre história. Mais precisamente, nossos convidados vão compartilhar comigo e com você que nos ouve a experiência de realizar um tour pelos pontos turísticos de São Paulo que são focados na cultura negra. Iniciando esse PeopleCast recebendo os nossos convidados e começando pelo Acácio Rodrigues, que é analista financeira aqui na Plusoft. Bem-vinda, Cássio! Obrigado, Mo. Obrigado, ouvintes. Olá, e também, junto com a Cássio, a gente vai ter aqui a Silvana Cruz, que é Head de Diversidade e Cultura na Plusoft. Olá, Silvana, bem-vinda! Obrigada, Mon. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por esse momento aqui, da gente poder compartilhar um pouquinho da história aí de São Paulo com vocês, a história negra, né? E dando dicas para vocês aí com esse roteiro do Guia Negro. Muito obrigada a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para vir falar um pouco com a gente sobre esse tema, sobre como realizar esse tour, que realmente é uma informação que a gente não tem, não é muito fácil de achar, e eu tenho certeza que vai ser bem útil e vai trazer muito conhecimento e muita história para muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, muito bom ter vocês aqui com a gente, gente. Muito obrigada. Perguntando aqui para a Silvana, como você conseguiu descobrir a existência do tour? O tour é uma amiga, ela tinha feito, e aí ela comentou comigo, né? Soube assim, de boca, né? Com outras pessoas, ela foi fazer essa rota mesmo da liberdade. E aí ela falou, sabendo que eu trabalho com diversidade, ela falou: se eu tenho um tour incrível no centro que eu fiz, que me surpreendeu muito, mexeu muito comigo, e aí ela passou o link do Instagram para eu acompanhar o Guia Negro, né, e ver as rotas. E aí me surpreendeu muito, né, o termo é algo novo para mim, eu não tinha ouvido falar a respeito, e eles fazem os tours não só por São Paulo, mas por outras cidades do país. Então, em Salvador, eles fizeram em Maceió, Rio de Janeiro, então eles vão nessas regiões que sofreram esse apagamento da história negra e revivem com as pessoas ali contando essas histórias, eles trazem à tona. Então é bem legal porque tem outras regiões do país. E são frequentes, né? Eles têm agendas frequentes. Queria começar o episódio de hoje perguntando para o Acácio como foi que você descobriu esse roteiro, se você tinha buscado, se alguém comentou com você, como foi que você chegou a saber da existência desse tour pelo centro de São Paulo? Eu descobri, na verdade, esse roteiro com a Sil, ela que indicou. A gente estava fazendo uma reunião sobre quais temas a gente ia falar, né, no mês da consciência negra, e aí ela deu uma pesquisada e deu uma olhada que tinha esse passeio pelo centro de São Paulo, com a temática da história do povo preto, e aí a gente ficou sabendo e ficou doido e já comprou já o tour para fazer. E foi bem interessante, porque a gente viu que tem uma empresa muito legal, porque eles fazem tour tanto no centro como em outros bairros da cidade com essa temática da visão preta. Então, é bem interessante. E como a ideia desse episódio do PeopleCast realmente prestar um serviço para as pessoas, você consegue falar um pouco sobre o valor, o quanto tempo que vocês demoraram para conseguir fechar o pacote do tour e fazer o tour? Bom, é bem fácil, porque você entra no site, tem a agenda, que tem os tours, e aí você escolhe qual que você quer participar, tem o valor, você faz o pagamento por cartão de crédito. Se eu não me engano, acho que pagou R$60. Foi bem fácil de comprar, então, esses R$60, a gente recebeu uma eco bag, que vem um roteiro bonitinho de onde a gente vai passar. Então, a gente acaba tendo uma lembrancinha, né, do que a gente teve no dia. E em torno de 3 horas, assim, a gente consegue fazer esse tour, que a gente vai passando por vários lugares e vai sendo explicado pra gente o que acontecia naquele local, a história daquele local. Então, eu diria ir por volta de 3 horas. E antes da gente falar sobre o tour, sobre os lugares e como foi sua experiência, você consegue me falar, só para a gente terminar esse assunto de serviços, o site que você buscou e também se eles fazem esse tour semanal, se é mensal, se é quinzenal, se tem essa periodicidade? O guia que a gente fez foi no
guianegro.com.br. Eles já fazem esse trabalho já há algum tempo. A agenda deles funciona de forma sazonal, então eles disponibilizam no site. Então, quem quiser, quem ficar interessado em fazer o tour, dá uma passadinha lá no site guianegro.com.br ou joga lá no Google Guia Negro SP. Você vai conseguir ver, né, a agenda e marcar qual que é a data que você consegue participar. Até porque eles, pelo que eu ouvi no dia, eles também fazem alguns tours até fora de São Paulo. Então é legal, porque a galera que for fora de São Paulo consegue ver se tem na sua cidade ou se consegue viajar até onde eles vão para participar de algum tour deles. Ai, que bacana. E agora a gente vai para a parte que é a mais esperada desse episódio. Você consegue falar um pouco para a gente de como foi o roteiro e quais foram os pontos turísticos que mais chamaram a sua atenção? Consigo sim. Na verdade, o roteiro ele tem traçado ali no centro de São Paulo, né? Então, a gente passou por alguns pontos bem importantes que a gente passa durante o dia, ou com certeza quem está ouvindo aqui já passou de metrô, passou ali para resolver alguma questão, que o centro tem bastante história, mas a gente acaba passando batido aí, né, pelo nosso dia a dia. A gente iniciou o tour ali na Praça da Liberdade, que a gente hoje tem ali como ponto central o metrô, que é Liberdade Japão. E a gente conhece muito a Liberdade como esse bairro japonês, de imigrantes japoneses. Se a gente for ali na Praça da Liberdade, a gente vai ver sempre as barraquinhas com produtos japoneses. O bairro é conhecido por isso, mas o que a gente não sabe, chegando lá, é que a Liberdade, na verdade, tem uma história muito rica do povo preto, né? Até o nome Liberdade vem de um episódio em que o Chaguinhas, que foi o primeiro soldado preto foi condenado, né, à forca por liderar uma rebelião. E aí o nome Liberdade vem porque tentaram enforcar ele 2 vezes e a corda cedeu. Então o povo começou a gritar liberdade, liberdade, e então o Largo da Forca, que era o nome antigo, né, ali daquela região, ficou sendo chamado como Liberdade, como Praça da Liberdade. E aí, quando a gente vai entrando na história ali, a gente vai vendo que ali onde tem a Praça da Liberdade, ele era conhecido como Lago da Forca, onde a gente tinha essas sentenças de morte, de enforcamento, né, tanto de escravos como de criminosos. A gente vai descendo um pouquinho, quem já passou pelo bairro da Liberdade vai se localizando um pouco assim mentalmente, a gente vai descendo as ruas ali e a gente vai chegando até a Capela Nossa Senhora dos Aflitos, que é uma capela onde eram velados, né, os corpos das pessoas. E o corpo do Chaguinhas está até hoje lá enterrado. As pessoas elas acreditam que o Chaguinhas consegue atender a pedidos, então ele não é um santo reconhecido pela igreja, mas ele virou meio que um padroeiro ali do bairro. E tem pessoas que até hoje vão lá e colocam plaquinhas e, né, fazem suas orações para o Chaguinhas. É uma coisa interessante que a gente teve no guia. Sempre tem uma pessoa que fica lá na frente, explica tudo, a arquitetura, como que isso foi construído. Hoje a Capela Nossa Senhora dos Aflitos ela está fechada, né? Já tentaram fazer algumas reformas, mas até agora isso não foi para frente. Mas tem pessoas que ainda habitam ali perto e tem um rito que é você bater 3 vezes numa uma portinha que tem lá, que é onde era a entrada, a antiga entrada, e você fazer as suas preces pro Chaguinhas. E eu fiquei encantado com essa história, porque eu nunca pensaria que na Liberdade, que hoje é um bairro que, se você pesquisar na internet, ou se você perguntar para qualquer pessoa que mora em São Paulo, sempre vai ter referência da cultura japonesa e não vai ter esse histórico do povo preto naquela região, né? É bem peculiar. Depois dali a gente caminha um pouquinho mais, a gente passa ali pela Praça João Mendes. A Praça João Mendes é conhecida ali pelo Fórum, que tem aquele prédio enorme, né? Ali no centro de São Paulo. Antigamente ali naquela região onde tem esse prédio, na verdade, era onde existia o Pelourinho. Então, se a gente fala Pelourinho também, hoje a gente remete muito a Salvador, a ladeira, com as pedras e tudo mais. O Pelourinho, que hoje a gente vai na Bahia, a gente tira foto, mas o Pelourinho antigamente ele era o lugar onde os senhores levavam os escravos para ser açoitados, para apanhar ali na frente de todo mundo, né? Então, se a gente
lembrar de novelas antigas, que tem essa temática onde existia a escravidão, a gente sempre vai se remeter também a algumas cenas que sempre tinha um escravo que era colocado num tronco ali e todo mundo via, todo mundo assistia. Essas sentenças eram muito comuns, assim como o Lago da Forca, que eram assistidas, né? As pessoas, elas assistiam as sentenças, tanto de morte, de enforcamento, e também elas assistiam esses açoites que eram dados aos escravos. Isso era um costume da época, não existia nenhum tipo de pudor a respeito disso, era super comum. Então ali existia o Pelourinho. E depois da Praça João Mendes, a gente acaba indo ali, passa um pouquinho pela Sé e desce ali à esquerda, que vai para a Paróquia São Francisco de Assis, que fica ali no Lago São Francisco, onde a gente vai ter tanto o largo, quanto do lado a gente vai ter a Faculdade de Direito da USP, e a gente vai ter do lado a Paróquia São Francisco de Assis, né? Que foi uma fachada que foi feita pelo primeiro arquiteto preto, né, que a gente tem registro, que é o Tebas. Ele foi farreado muito tardiamente, com 58 anos de idade só, mas ele contribuiu muito com a cidade, né? Então, se você prestar atenção, se você for nesse local, você vai ver que existe uma fachada que tem umas pedras talhadas que são arquiteturas que foram trazidas pelo Tebas. Isso foi feito na Praça da Sé também, em alguns prédios como o Mosteiro de São Bento, que são técnicas de pegar essas pedras e encaixar elas perfeitamente, né, no seu lugar para ficar uma construção e uma estrutura bem bonita. Então, o Tebas, ele foi o responsável por essa modernização. E a gente fica feliz porque são histórias que a gente não encontra nos livros, a gente não encontra na escola, quando a gente está lá estudando criança, adolescente, a gente não tem essas histórias. A gente consegue ter acesso a isso quando a gente vê que é o povo preto se unindo para passar e repassar essas histórias para gerações futuras. É bem interessante. Eu acho que o que a gente poderia ver também, de falar que é bem interessante, eu tô falando bastante, mas é porque é muito interessante o roteiro, gente. Façam, porque ele é bem, bem legal. Tem ali também o Obelisco dos Piques, no Anhangabaú. Quem já andou ali no centro da cidade sabe que ali na estação Anhangabaú tem uma escadinha, que geralmente o pessoal não gosta de passar muito por ali, porque geralmente à noite fica meio perigoso, é um lugar bem abandonado. A prefeitura não faz manutenção, não cuida da segurança nem da estrutura do local. Mas tem um obelisco pequeno e tem assim atrás um chafariz desativado com os azulejos antigos. Esse obelisco, que é chamado Obelisco dos Piques, a gente tem duas informações sobre eles, né? Então, uma é que ali era construído um chafariz, que era muito comum também, antigamente na cidade, ter chafariz espalhados pela cidade, onde as pessoas que iam viajar com cargas, né, que iam viajar com mantimentos, elas passavam ali para pegar água, tanto para elas quanto também para os animais levar, né, durante a viagem. Mas ele também, no Obelisco dos Piques, era o lugar onde várias vidas eram traçadas, né? Vários escravos eram vendidos e comprados ali. Então, a pessoa que chegava, o escravo que chegava ali na cidade que o senhor ia ali vender, era o local onde existia a venda e a compra de escravos. Depois a gente vai para a Galeria do Rock, aliás, para a Galeria do Reggae, que fica do lado da Galeria do Rock, que é uma galeria de resistência de cultura preta muito importante em São Paulo. Lá a gente consegue ver vários comércios como salões para cortes, penteados afros, a galera vai lá fazer sua dread, fazer sua trança. Esse prédio ele também não recebe muita manutenção da prefeitura, já houve incêndio, interdição, mas a galera continua existindo lá. Isso fica na 24 de maio, ali bem do lado do Teatro Municipal. E a gente encerra o nosso tour no Largo do Paissandu, que fica ali bem atrás assim, dessa galeria. E a gente tem o Lago do Paissandu e uma igreja que tem ali, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E do lado tem uma estátua da Mãe Preta, que é um dos poucos monumentos, né, da cultura preta na cidade de São Paulo, que é representado por uma mulher preta, que é, na verdade, a representação da ama de leite, né? Era bem comum que existiam amas de leite para amamentar as crianças. Então, eram escravas que tinham muito leite e elas amamentavam os senhores que um dia iam ser donos dela. Então, é bem interessante que nessa estátua a gente tem
a forma que ela é representada, né? Então a gente vai ver que é uma mulher de traços bem fortes. Então tem pés muito grandes, boca, o peito, tudo é representado naquela imagem, né, que as pessoas têm das mulheres pretas, né, com quadril largo, né, com o nariz bem largo. Então uma imagem que a gente vê até uma desproporção entre os braços com a mão, com os seios, com os pés, as pernas são bem largas. Ela está em cima de se fosse um quadrado, assim, que nas laterais tem algumas imagens, inclusive em um tem uma casa branca saindo, assim, umas linhas parecendo como se fossem uns sons. Tem gente que acha que são claves, tem gente que acha que são árvores, e tem um troncozinho simbolizando o tronco em que os escravos eram açoitados. Então a gente termina esse tour nesse lugar. Tem uma recomendação também de um restaurante africano que a galera faz uma comida bem legal, e aí a gente tem essa indicação de ir lá até para ter uma nova experiência, né, sobre esse tour. Mas é uma coisa que mexe muito com a gente, porque a gente vai passando em cada lugar em que a gente já passou por várias vezes na cidade de São Paulo, mas que nunca conseguiu enxergar a história, e principalmente a história do povo preto naqueles locais. É bem interessante. Bacana. Eu gostei muito das histórias e dos pontos que você falou. O que mais me chamou a atenção foi aquele que você comentou que foi construído pelo primeiro arquiteto negro, no qual tem registro aqui no Brasil. Tem dentro desses pontos, tem algum que mais te chamou a atenção também, que te causou uma impressão mais forte? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o obelisco dos piques, no sentido de. Mas aí é uma questão porque eu moro perto. E eu sempre passei inúmeras vezes nessa escada. E eu sempre me perguntei, o que que acontecia aqui, né? Porque eu amo novela de época. Eu tava até revendo Chica da Silva, que é uma das novelas que eu mais gosto. E eu acho que essas novelas, elas trazem alguns pontos bem importantes da cultura e dos hábitos que as pessoas tinham naquela época. Então, a gente sempre tem uma cidade, com uma igreja, uma praça na frente, atrás tem um cemitério, as casas ao redor, é tudo muito padronizado e tinha ali a cidade tinha o seu jeito de viver, os seus modos de interagir. E aí, quando eu passo nesse lugar, até hoje, eu sempre ficava me perguntando, assim, o que que acontecia naquele lugar, porque eu achava muito bonito, muito peculiar, mas eu não imaginava o que que teria ali, né, pra gente ter de história. E eu sempre senti uma energia pesada ali, eu nunca conseguia sentir uma energia leve. E aí, quando eu tive esse roteiro, que eu tive contato com a história do que aconteceu naquele lugar, fez total sentido, né? É uma sensação de peso mesmo. Eu não sei se todo mundo acredita nessa questão de energia e tudo mais, mas eu sentia sempre uma energia muito pesada e me chamou muita atenção nesse sentido, de saber que é muito louco a gente pensar nisso hoje, de que pessoas eram vendidas, assim, essa aqui é fulana, ela custa tanto e ela é boa para atividades domésticas. Ou essa aqui é bom para serviço braçal. Isso é surreal hoje em dia, que naquela época era como se você estivesse indo no mercado. Assim, é muito impactante, assim. E para você, Silvana, teve algum momento do tour que mais chamou a sua atenção? O que impactou mais? Eu fiquei muito surpresa. A gente inicialmente conhece o bairro da Liberdade, né? Ele aí está na mídia como um bairro oriental, né? E saber que antes disso teve uma história que não foi muito bonita, não foi nada bonita, né? Tem uma história de sofrimento ali naquela região, voltada ao povo negro, que perdurou por muito tempo, mas que se apagou, houve um apagamento dessa história. Foi algo surpreendente para mim, descobrir essa história. Né? Sim. Saber que ali tinha um pelourinho, ali era uma rota, falando ali do Largo da Liberdade, enfim, era uma rota onde, naquele circuito, os negros eram presos, torturados e mortos, e enterrados. Então,
Isso tudo acontecia ali. E aí eu lembro da vielinha que a gente entrou, que onde os negros ficavam enterrados, tinha uma igrejinha naquela viela. Eu nunca tinha entrado ali naquela viela. E se passasse ali batido, visse uma igrejinha lá fechada com grade, eu não saberia do que se tratava, porque nem placa tem. Então, eu vejo assim, o papel desse movimento de afroturismo, né, que o Guia Negro faz, é muito importante para trazer à tona a história do povo negro, que é a maioria da população brasileira, né? Nós somos aí a grande maioria entre pretos e pardos. E eu acho que dar luz para essas histórias, né, que foram apagadas, eu acho que faz a gente ter um olhar diferente, assim como eu tive ali, da região em si e até da história de São Paulo. A gente passou pela parte de dor, né? Mas também tem um lado ali do passeio, quando você vê aquelas construções, também foi algo que me chamou muita atenção, porque vê a questão da arte negra ali também, né? Um engenheiro negro, que, claro, na época não tinha uma formação de engenharia, ele construiu algumas das construções ali da região central, foi ele que fez, né? Sabiamente com a sua arte, né? Então você vê assim, tem intelectualidade também, não tem só a dor, né? É claro que não deve ter sido fácil na época que ele fez aquilo, provavelmente ele só era visto como uma carne negra, né? E não como um artista em si, né? Mas trazer luz também, essa questão da arte que foi construída ali por ele, na região central, isso faz com que a gente seja colocado também como pessoas, nós pretos, sejamos colocados como pessoas que também têm capacidade de pensar, de criar, né? E que somos artistas também, que não? E como vocês tinham comentado, muitas das regiões são regiões nas quais vocês já passaram, vocês são muito próximos, são regiões que vocês conhecem. Como ir desse tour após a visita, como isso mudou a forma como vocês enxergam a cidade? Começando pelo Acácio. Eu acho que o que muda é que a gente consegue visualizar a cidade de uma maneira diferente. Eu acho que a história, ela é um peso imprescindível para que a gente molde a nossa visão tanto do futuro que a gente quer, quanto de como a gente consegue entender como a gente vive os nossos tempos atuais. A gente fazendo um tour desse, que tem uma visão totalmente exclusiva e vista pela ótica preta, a gente consegue ver como a cidade foi construída por mãos que não foram reconhecidas e que não são reconhecidas até hoje. Então, você tem uma cidade que está totalmente estruturada hoje para que você vive e desfrute dela, mas você não privilegia e não dá o mérito às pessoas que construíram essa cidade. A gente viu um tour totalmente focado, né, por essa temática preta, mas se a gente for também pegar aqui na região Brasil histórico, a gente está numa cidade que recebe muitos imigrantes. E a gente sempre ouve ver, e a gente sempre, na verdade, a gente sempre ouve muito o mérito de alguns imigrantes, de algumas classes de imigrantes. Mas a gente não dá o devido valor, por exemplo, às pessoas que vêm aqui de outros estados, como do estado da região do Nordeste. Isso não é muito valorizado. A gente já presenciei até cenas mesmo de xenofobia em transporte público ou em conversas com pessoas de descredibilizar as pessoas que vêm para cá e que de fato constroem essa cidade, né? Que fazem essa cidade e que construíram ela. Então é muito triste você ter um contato com isso, mas também é muito esclarecedor, é muito, na verdade, importante que a gente tenha esse conhecimento para saber o que aconteceu e também saber como a gente consegue enxergar essa cidade, de como ela foi construída por essas pessoas de uma maneira tão
sofrida, de uma maneira tão perseguida. É bem complicado, assim. Eu confesso que depois do tour eu fiquei uns dias meio, meu Deus do céu, né? Não fazia assim, né, noção do que tinha acontecido nesse lugar. Mas é importante para trazer essa reflexão e esse cutuque mesmo na nossa cabeça, tipo, vamos entender o que aconteceu aqui. Silvana, você pode falar também, por favor, compartilhar com a gente as suas impressões? Se a sua percepção da cidade mudou, o que você agora vê de diferente? O meu sentimento no final foi de orgulho, porque você vê a cidade, como a Cássio falou hoje, como está estruturada, mas você não para pensar quem foi que colocou a mão para fazer tudo aquilo, né? E enaltecer essas pessoas, como eu falei da questão dos prédios que foi construído por um engenheiro, que não titulado engenheiro na época, mas que era um artista, a gente saber um pouco mais da história sobre essas pessoas me fez sair com um sentimento de orgulho, né, da minha ancestralidade. Tem a parte da dor, sim, e eu acho que isso precisa sempre vir à tona, porque ainda hoje a gente arrasta, né, falando em preconceito, falando em racismo, a gente arrasta isso de forma estrutural e a gente precisa quebrar isso. Então é importante a gente saber da história para ver como que a gente pode mudar os pensamentos, os comportamentos, né? Mas o meu sentimento no fundo, assim, quando terminou, foi de um orgulho muito grande da minha ancestralidade. Indo para o final aqui do Peoplecast, eu queria entender de vocês se vocês têm outras dicas relacionadas, parecidas com esse tour que vocês realizaram. Caso vocês tenham, por favor, compartilhem com a gente. E também deixar esse espaço para vocês se manifestarem, caso tenha algum ponto que foi interessante no tour e eu não perguntei, algum aspecto que vocês acham que seja importante ressaltar. Começando com a Silvana agora. Lá no Instagram do Guia Negro tem os roteiros que eles fazem por São Paulo. Outro que eu vi que é bem interessante, tem o Bexiga, por exemplo, e tem o Bom Retiro. Esses daí estão no meu radar para serem feitos, né? Então, como dica, fica, além desse roteiro da Liberdade, tem o Bexiga e tem o Bom Retiro, né? Então, é só acompanhar a agenda deles lá no Guia Negro. Muito obrigada, Silvana. A Cássio, tem algum ponto turístico que você conheça, que você acha importante? Eu acho legal a gente mencionar aqui também. E se você tiver outro aspecto, outra consideração para fazer sobre esse tour, sobre a experiência que ele proporcionou para você, por favor, esse é o seu momento. Eu acho que do tour, eu gostaria de colocar que fica evidente é o apagamento do povo preto na história. Então a gente, como a gente, eu já falei várias vezes com alguns amigos, se a gente vai conseguir fazer, se a gente quer fazer alguma pesquisa para entender a história da cidade, a gente vai ter uma fonte, nem sempre essa fonte vai ser de um aspecto que consiga trazer a realidade do que aconteceu na época, uma coisa, não digo fantasiada, mas de uma ótica muito diferente do que a gente viu nesse tour. Então é muito interessante ver como esse apagamento permeia até hoje. E sobre os pontos que eu gostaria de indicar, eu gostaria de indicar dois. Então, um eu gostaria de indicar, além do Bexiga, assim que a gente puder, a gente poder ir na escola de samba da Vai Vai, que fica no Bexiga, que é outro bairro que tem uma caminhada do Guia Negro, que eles fazem. Ele na Vai Vai. Aliás, as escolas de samba em si, elas têm como origem, uma origem muito predominante do povo preto, então é bem interessante. Quem puder ir um dia, vai. Então a minha indicação vai ali para Vai Vai, né? Assim que a gente conseguir fazer. E o Museu Afro-Brasil, que tem lá no Ibirapuera, quem conseguir dar uma passadinha lá para ver, eles, não sei exatamente onde fica dentro do parque, mas joga um pouco aí no Google para dar uma olhada para ver esse Museu Afro-Brasil, que a gente consegue também ter uma ideia, porque tem exposições de obras de artes, de peças antigas em exposição, algumas coisas bem específicas, eu acho que é bem interessante na cidade de São Paulo para a gente conhecer. Perfeito.
Muito legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foram informações muito relevantes e que eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente não conhecia. Então, a gente realmente espera que esse podcast, que esse episódio, a gente possa ser usado mesmo como um serviço para que mais pessoas saibam da existência desse tour, se interessem e aprendam mais sobre a cultura da cidade. Então, queria deixar muito obrigada para vocês por essa oportunidade que vocês deram de compartilhar um pouco do conteúdo, do conhecimento que vocês têm sobre esse tema com a gente. Então, muito obrigada. Fica aqui o muito obrigada do Peoplecast para vocês. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Um abraço. Um abraço. E também muito obrigada para você que está ouvindo a gente. Um bom dia e até o próximo episódio. Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.